Bom dia, povo de Deus, bom dia, geração do avivamento. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez ministrando a palavra de Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, né? Eu quero já começar dizendo como foi que Deus me deu essa palavra, me deu essa ministração, né? Tenho um filho de 5 anos, como todos já sabem da ministração passada, é meu amigo, é meu parceiro. Então, quando ele vem aqui em casa, eu procuro a gente tem um protocolo eu tenho um protocolo de fazer ele dormir. No começo eu já procuro fazer a massagem no pé dele, logo em seguida eu procuro fazer a massagem na cabecinha dele, e logo em seguida o mais interessante é que ele pede para mim contar uma história, né? Eu antigamente contava a história da Marvel, de Homem-Aranha, Hulk, e de um tempo para cá eu decidi fazer totalmente diferente. Decidi ler a palavra de Deus para ele, ler um capítulo por dia, mas fazendo de uma forma muito mais alegre para que ele viesse entender a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus hoje eu quero falar para você que está lá em Jonas capítulo 1, versículo 5, que diz assim mesmo: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. Amém? Vou pedir para você nesse exato momento fechar seus olhos para a gente receber essa palavra através de uma oração. Pai querido, Pai amado, Senhor, diante de Ti, Pai, te apresento esse momento, Pai. Te apresento essa palavra, Senhor. Que eu possa ser um canal de bênção, Pai. Que tudo que for ligado no céu possa ser ligado na terra, Senhor. E tudo que for ligado na terra possa ser ligado no céu, Pai. Que essa palavra ela venha ser impactante. Que todos possamos entender o Teu propósito sobre a nossa vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, quando lemos sobre Jonas, né, o que é mais interessante, o que vem logo à mente, né? A gente começa a lembrar da baleia, Jonas e a baleia, Jonas e o povo de Nínive, né? Então, só que Deus, quando Ele tocou no meu coração, Ele me mostrou uma forma totalmente diferente, uma forma muito mais impactante de transformação na nossa vida. Só que Jonas, ele era um cara totalmente abençoado por Deus. Ele era um cara que fazia diferença na sua geração. Então Deus deu uma missão para ele. E essa missão ele não quis cumprir pelo simples fato de ele sentir medo ao lugar que Deus enviou ele. Então ele não confiou, né, no Senhor nosso Deus, no propósito de Deus para a vida dele. E lendo essa história, Deus me levou a pensar em alguns pontos da nossa vida. Pontos esses que me fizeram hoje a entender muita coisa do que está passando comigo, né? O que acontece na verdade? Hoje quero contar a história de pessoas que decidiram mudar a trajetória de Deus na vida de Jonas para outro lugar. Então trouxeram para o seu convívio a tempestade, né? E o que acontece na verdade? Hoje eu consigo entender que existe muita hipocrisia no que as pessoas pensam sobre o Evangelho e da forma que nós temos que agir. Tipo assim, comigo acontece muito, né? Essa semana mesmo eu escutei de uma pessoa que ela falou assim mesmo para mim: você precisa parar de seguir a religião e você precisa seguir a Deus. E isso me deixou muito entristecido, porque de uma forma ou de outra,
eu devo ter magoado essa pessoa. Eu devo ter... Ela se sentiu totalmente atingida por alguma atitude minha, que eu também não tiro a razão dessa pessoa, entende? Então o que acontece? As pessoas falam assim: olha, tu precisa ser amigo de todo mundo, tu não é crente. Tu precisa amar todo mundo, tu não é crente. Tá entendendo? Então eu vejo uma hipocrisia muito grande. Essas pessoas usam esse tipo de método exatamente pensando que nós temos que agir de uma forma imprudente, aonde se a gente abrir a nossa vida, o nosso dia a dia, as pessoas de alguma forma vão nos atingir. Mas eu quero puxar um foco totalmente diferente aqui. Então, se a gente for olhar para Cristo, né? Se a gente for olhar para Jesus, Jesus ele amou todo mundo. Nós também temos que amar todo mundo. Mas em compensação, se formos olhar para a palavra de Deus, Jesus ele escolheu 12 discípulos para andar com ele. 12 discípulos. Certo? 12 discípulos. E diante desses 12 discípulos, o que foi que aconteceu? Jesus tinha 3 amigos. 3 amigos. Né? E um íntimo. Então, olha como é interessante. Deus ele nos mostra, né? Ele está nos dizendo que dependendo do nível de relacionamento, há um acesso, há um grau à nossa vida, entendeu? E antes eu era uma pessoa que contava a minha vida para todo mundo, mas hoje consigo fazer a diferença no dedo para quem devo contar. Porque as decepções de pessoas que eu permiti que entrassem na minha vida foram muito grandes. Trouxeram consequências que provavelmente eu não conseguirei reverter, né? Olhando no meu ponto de vista como um ser humano. E haverão aquelas que não vale a pena contar a nossa história, mas haverão aqueles que a gente sabe que a gente contando a nossa história irão nos ajudar, irão nos dar a mão, irão nos abraçar e nos ajudar a conduzir o problema da melhor forma possível, né? Então eu era um cara que eu botava quase todo mundo dentro de casa, tá entendendo? Eu conhecia uma pessoa, eu já pensava que era meu melhor amigo, era meu best friend, aquele cara e tal, e quando eu via, né, eu estava totalmente decepcionado. E sabe qual é o problema disso acontecer na nossa vida, das frustrações? É exatamente isso, é buscar uma amizade e um relacionamento tóxico para a nossa vida. Pessoas que nos afastam da presença de Deus. Pessoas que nos afastam da nossa família. Pessoas que nos afastam de tudo que é melhor para nós. Tá entendendo? Então olha que interessante. Foi isso que aconteceu com aqueles marinheiros. Deus tinha dado uma missão para Jonas. Mas Jonas, para fugir do propósito de Deus, decidiu entrar nessa embarcação. E a tempestade que caiu não era para os marinheiros. Era para quem? Para Jonas. E onde Jonas estava no momento da tempestade? Ele estava dormindo. E é nisso que a gente precisa pensar. Existem amizades que vão estar dormindo na nossa vida, que não é para estar junto com a gente.
Tá entendendo? Existem amizades que vão nos afastar da presença de Deus, que vão nos afastar da nossa família. E nós precisamos fazer uma autoanálise sobre isso. Olha o quanto isso é sério, né? Se você está vivendo com pessoas que não têm a visão do reino, que não conseguem enxergar que Deus, ele precisa ser em primeiro lugar na nossa vida, você está trazendo essa pessoa para dentro da sua casa, para lhe afastar das coisas do reino de Deus. Então você precisa fazer uma autoanálise sobre isso. Você está trazendo para dentro da sua vida, tá entendendo? Uma tempestade que não é a sua. Se você está trazendo para a sua colheita coisas que você não plantou, é porque você decidiu botar pessoas que realmente não têm a mesma visão do que a tua. Então nós precisamos ser muito atento a isso. Nós precisamos analisar profundamente esse tipo de coisa. Entendeu? Era Jonas que merecia passar por aquela tempestade e não aquelas pessoas que ali estavam. E o que acontece? E de vez você tirar essas amizades da sua vida, sabe o que acontece? Você acaba abraçando elas cada vez mais. Se eu puder, hoje nessa ministração, te dar um conselho, e é um conselho que hoje eu tenho praticado no meu dia a dia, é exatamente esse. Se afaste das amizades que te façam ficar distante de Deus. Te livra das amizades que te afastam da tua família. Fique do lado de pessoas que estão com você desde o começo, que conhece a tua história, que conhece a trajetória, que sabe todas as dificuldades que você passou. Temos a facilidade de trocar isso muito fácil. Pessoas que estão desde o início para pessoas que estão entrando na nossa vida. Pessoas que estão 1, 2, com pessoas que já estão muitos anos conosco. Entendendo? Deixamos de escutar pessoas que... Deixamos de dar ouvido a pessoas que estão sempre nos apoiando e nos ajudando a dar ouvido às pessoas que estão entrando na nossa vida. Então que essa palavra ela venha fazer todos nós entender quem são essas pessoas que precisam estar na nossa vida. Que possamos buscar as pessoas que querem realmente nos aproximar do reino de Deus. Não pense que a gente também não vai passar por dificuldade, não vai passar por decepção da amizade, mesmo essas pessoas que estão há muito tempo com a gente. Nós estamos lidando com ser humano, nós estamos lidando com pessoa, nós estamos lidando com pessoas que são carnais, mas que estão buscando todo o tempo estar na presença de Deus. Os que estão buscando o reino, de Deus. Então que Deus possa te abençoar. Que essa palavra ela possa realmente impactar a sua vida. Que você possa fazer as escolhas corretas da sua amizade. Nada de relacionamento de amizade tóxico que venha nos afastar cada vez mais do reino de Deus. Não sejam Jonas nessa situação. Tá entendendo? Não sejam Jonas. Olhe quem está do seu lado.
Vê se essa pessoa ela tem a característica de seguir conforme a palavra de Deus. Não se afaste de pessoas que realmente foram bênção na sua vida, por uma amizade que apenas está entrando. É essa mensagem que eu tenho para te dizer hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar o seu dia a dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.